e outras. Quando termina os filmes, os caras reduzem a tela e passa correndo os créditos. É ridículo, é um desrespeito enorme que a Netflix faz com todo mundo. Bom, mas eles são especialistas em desrespeitar, né? Bom, O negócio é dinheiro, Ari. É o algoritmo, o algoritmo. Bem, eu adorei o filme, né? Eu Coisa boa, Flora. Mas vamos ver o que vocês vão falar aí primeiro. você gostou como mãe ou como espectadora? Não, começa você, Florécia, hoje. Conta aí, você já pegou a palavra? Bem, eu gosto dos filmes dele, né? Eu adoro, enfim, todo esse drama, né? Parece uma coisa assim, Esse meio de exagero. esse exagero, essa coisa, né? É uma coisa meio engraçado, né? Coisas assim bem graves, mas parece que nada aconteceu, mata o cara, não sei o quê, mas tá tudo, sei lá. Mas é muito e é muita coisa acontece, né? Então eu gosto dessa coisa que é rápido, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tem que prestar atenção. E não é pelo lado de mãe, não, né? Com certeza a mãe assumindo todas as coisas da filha na hora de, fui eu que matei, né? Fui eu que matei o cara. Eu acho que é bem uma atitude bem típico, né? Eu acho, principalmente mães latinas, né? Não sei se as mães daqui, Liliane pode até dizer, fariam isso, mas eu acho que isso é bem mesmo da gente, né? Mas, enfim, eu adoro, gosto demais de Penélope Cruz, acho ela linda. Né? E agora, hoje, Ricardo, quem está dizendo sou eu, né? Eu acho ela muito linda. É, então, eu achei o filme fantástico, gostei muito. Eu vou dar de Ari aqui e pedir para as mulheres falarem e colocar uma pergunta aí. Cadê os homens desse filme? Mas esse é o ponto. Parecia Paco que morreu Eles logo, morreram, na verdade, os homens são todos mortos ou são mortos. desaparecem. Esse é o ponto. É, Mortos e cafajestes, né? exatamente. Cada um pior do que o outro, né? E como a história se repete, né? A história do abuso, né? Isso é meio constelação familiar, né? A história da família se repetindo. Tem uma, tem uma curiosidade, uma curiosidade nesse filme que esse esse plot, né? Essa história da mãe que descobre que o marido estuprou a filha e mata o cara e joga no freezer. Tem um outro filme do Almodóvar, que é A Flor do Meu Segredo, que é de uma escritora, tudo, que escreve uns livros bem água com açúcar e que, eventualmente, ela escreve um romance muito sério, uma coisa muito... que é super mal recebido, que essa é a história. Então, é uma coisa bem metalinguística, porque Almodóvar ele pega esse pedaço de uma história dele, e desenvolve um roteiro nesse contínuo de histórias femininas, né? Porque Almodóvar, apesar de homem, mas acho que foi um dos primeiros diretores que fazem histórias muito femininas, né? Sempre se debruçou muito na alma feminina, tentou captar a essência do que seria o feminino no cinema. E é curioso, assim, é um filme extremamente feminino, é um filme sobre mulheres e, assim, é legal sobre como mulheres se ajudam, né? Eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre como em situações muito graves, só mulheres compreendem melhor mulheres, mulheres entendem suas dores. Então aqui você tem a esposa, a filha, a mulher que é estuprada, a prostituta, você tem a cozinheira, você tem vários arquétipos femininos que desfilam aqui na tela, né? Desfilam de maneira muito calculada e que elas chegam à conclusão que elas só podem contar uma com as outras, né? Em situações drásticas, em situações
muito assoberbantes, só quem pode realmente compreender o que passa uma mulher. Tem até uma música de Madonna que é What It Feels Like for a Girl. Só quem sabe o que é sentir-se como mulher e sofrer essas dores é uma outra mulher. Então, eu acho esse componente do filme muito interessante. E o outro é sobre também o título. O título é uma coisa curiosa, né? Volver. Ele engana você de que você. Eu vou contar uma história de fantasmas. Mas aí ele lhe dá a rasteira, tira do arquétipo do fantasma. Ah, os fantasmas voltam porque eles têm coisas inacabadas. Não, quem tem coisas inacabadas são os vivos. Né? Aqui no filme são os vivos que têm as situações inacabadas. A mãe volta como um fantasma, mais vivo, para resolver e colocar os pontos nos is, porque é isso que os vivos fazem, né? Pelo menos é isso que os vivos têm que fazer. É se reconciliar, é reabraçar, reconectar, É, cuidar, a figura da sarar. mãe é como se fosse um catalisador, né? Que, na Isso, verdade, estimula todas as outras mulheres a se interagirem conforme a trama, da melhor forma, né? Ela e se não é. curarem, né? Se curarem desses traumas geracionais, né? Assim, que começam com ela. E assim, há muito amor no filme, e apesar do filme ter coisas como Floresta colocou, né? O homem lá é assassinado, morre, ninguém liga. Mas existe esse processo de cura feminino, né? Assim, de elas começarem a se reconectar e curar e encontrar uma make amends, né? Como dizem os americanos, de se reconectar com isso que se perdeu. É um filme muito bonito, muito interessante. Eu gosto muito de Almodóvar, especialmente da mise-en-scène dele, da maneira como ele calcula os seus espaços. A primeira vez que eu vi um filme de Almodóvar, eu lembro perfeitamente qual foi. Foi Atami. E com Atami, eu era criança ainda e eu prestei muita atenção e fiquei muito encantado com a maneira como a casa de Atami era decorada, com a quantidade de coisas que tinha na casa de Atami, com a quantidade de souvenir, de coisinhas, que inclusive hoje em dia, se olha na minha casa, tem muito isso também. Eu gosto muito disso. Para onde você olha, tem um objeto. Então, assim, a maneira como a Almodóvar A preenche direção de arte dos filmes dele é muito bem cuidada, exatamente. isso e expressa muito ele. Assim, você vê que há uma continuidade de ideias nos filmes, assim, aquela casa, a casa da avó, né, da abuela, e você vê os objetos, os pratos na parede, você vê o uso do vermelho, que é muito contínuo, a maneira como ele referencia outros diretores, assim, porque aqui, apesar de não ser um melodrama, inclusive é um filme que flerta muito com comédia, e ele é muito comedido, apesar das tragédias que acontecem, mas Almodóvar, ele tem muito de Douglas Sirk, que é o mestre do melodrama, né, americano. Ele pega muito das cores de Sirk, ele pega muito da mise-en-scène. É gratificante ver aqui no final desse filme. Eu quase caio da cadeira porque eu não recordava disso. De que tem uma cena de belíssima, de Luchino Visconti, e que faz uma conexão, é uma chave para a temática do filme da maternidade, né? Em que Anna Magnani faz uma mãe que tem uma filha e faz tudo por essa filha. Então, assim, é como se no final do filme ele dissesse, olha, eu vou lhe dar agora a chave, né? O meu filme é sobre isso, é sobre ser mãe, ser mulher, é sobre essa complexidade, né? Que engloba o feminino e que ele tenta, né, de certa forma, desvendar no seu cinema. É um cinema muito quente, muito acolhedor. É um diretor que, assim, é daqueles diretores que você vê o filme e diz: esse filme é de Pedro Almodóvar. Você pode não. Tá pegando na metade da televisão um filme, mas ele tem códigos muito, muito fixos. Assim, você olha a direção de arte, a fotografia, né, o humor do filme, as cores. Você diz, esse filme é um filme de Almodóvar e eu gosto muito disso. É isso. Quem é Agostinho Moldova, que aparece nos créditos?
Augustinha não me recordo. Ele Não me tem um recordo. irmão que faz alguma coisa nos filmes dele. Deve ser Agostinho. né? E aqui tem Carmen Maura, né? Assim, ele está sempre trazendo de volta, né? Ele, ao mesmo tempo em que ele elege divas e divos novos, ele revisita as suas divas e seus divos antigos. Então, ele também tem essa sensação de fidelidade, né? Assim, de continuidade dos filmes. Esse filme, na verdade, é o primeiro filme que a Penélope Cruz faz o papel principal em filme do Almodóvar. Ela fez uns 2 filmes anteriores, mas os papéis eram bem curtos. E o fato da Carmen Maura estar aí, para mim, é uma passagem do bastão, porque eu conheço Almodóvar desde Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é fenomenal. E a Carmen Maura é a atriz principal daquele filme. E, para mim, este filme, além de ser uma passagem de bastão da Carmen Maura, que faz o papel da mãe, para Penélope Cruz, que fez vários filmes, acho que uns 7 filmes com Almodóvar, também esse filme, não sei se todo mundo é familiarizado com esse diretor espanhol, mas esse filme, na verdade, é uma junção, uma amálgama de todos os temas principais do filme dele. Essa é... Para quem nunca viu um filme do Almodóvar, eu sugeriria que começasse com esse, porque tem todos os elementos dele, dos filmes dele, todos congregados. Tem o drama, tem a comédia, tem a inter-relação e acho que talvez mais até um pouco do que Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, esse é o filme que ele mostra. Para mim, ele tem alguns outros diretores, são muito bons diretores de mulheres, mas para mim ele é excepcional. Ele dirige mulheres de uma forma impressionante e eu não sei, eu quero recomendar aqui, não sei se todo mundo é familiarizado ou conhece todos os filmes dele, fora os 2 primeiros, que ela não tem muito papel, mas os mais recentes com a Penélope Cruz, eu recomendaria. E ele tem pelo menos uns 10 filmes aí que vale a pena assistir, para quem não conhece. E eu fiquei muito impressionado, só queria dizer que eu fiquei muito impressionado com o último que ele fez com a Penélope Cruz, que inclusive ela é Mães Paralelas, e ela deu uma entrevista sobre aquele filme dizendo que o Almodóvar é responsável pela carreira dela, que ele, sabe, ele sempre chamou ela para trabalhar com ele e sempre exigiu dela e conseguiu com ela os melhores papéis da vida dela. Esse filme ela concorreu ao Oscar de melhor atriz, né? E Mães Paralelas também é impressionante. Tem sempre essa coisa da relação das mulheres, tudo. E eu não quero falar mais um pouco, não sei se Mães Paralelas está no Belas Artes. Eu tenho uma certa relação meio pessoal com esse filme, eu não quero entrar muito em detalhes, mas vale a pena assistir também. Acho que tem uns 4 ou 5 anos desse filme. Eu me Muito lembro que eu interessante. assisti, eu acho que está no Netflix, ou estava. Eu já Tava assisti. há muito tempo. É. Eu acho que estreou quase que concomitantemente. Acho que é um filme que, quando ele foi indicado ao Oscar, Netflix tinha os direitos sobre ele e lançaram quase que ao mesmo tempo. Tudo sobre Minha Mãe, né? Que também é outro filme sobre maternidade, que emula um outro grande filme, que é O Noite de Qual é o Estreia, que eu problema amo, do dele? Cassavetes. Ele deve ter algum problema com a mãe, né? Tudo é sobre a mãe. Eu acho que a Almodóvar tem vários problemas, como todo grande artista. Ele tem vários problemas, mas ele consegue extrair dos seus problemas uma grande arte. Alguém já falou que se não há conflito, não há história? Se não há problema, não há história para contar, tem que ter um. Entende? É exatamente isso. É. Ei, mas isso me fez lembrar até. Eu estava vendo aqui um drama de uma amiga de Vanessa que está vivendo aqui, né, com um cara, aí eu fiquei pensando isso, realmente como as mulheres entendem, né? E se entendem e se ajudam, né? Realmente é impressionante. Então, o filme é muito real. E curioso, assim, eu vou falar sobre uma experiência pessoal, né? Eu sou fruto de uma pulada de cerca, né? E meu pai, depois que ficou com minha mãe, era casado e me teve. E assim, resumindo, ele ficou com as duas no fim. E elas duas, como acontece aqui, apesar da outra ter matado a outra, né? Tocado fogo lá, aquela coisa,
Mas você resgata aqui esse perdão, essa coisa, eu vou cuidar da filha da outra, né? Eu tô aqui cuidando dela. Então, assim, essa fúria feminina, mas passa também por alguma coisa de perdão, né? De cura. E minha mãe e a outra ficaram amigas no final, lá no final. Então, assim, existe uma sororidade, essa palavra é muito bonita, assim, existe uma sororidade feminina, né, e nessa compreensão muito, muito curiosa, muito interessante mesmo, e, assim, é um material muito vivo para o filme, né, para esse filme e para o cinema de Almodóvar de um modo geral. E ele parece quase uma alma feminina, né? Porque ele consegue realmente chegar lá, né? É impressionante isso. Deveria ser uma mulher, né? Se a gente pensar para entender tanto e para fazer assim de uma forma tão perfeita. Eu acho que ele é muito observador, eu acho que ele aprecia, assim, vendo o cinema dele, eu acho que ele aprecia o feminino, ele entende, apesar dele ser apesar e por causa de ele ser homossexual, ele tem um apreço genuíno ao feminino, ele entende e ele observa muito o feminino. Assim, eu acho que uma grande coisa que tem nos filmes dele sobre o feminino é essa observação do feminino. E aí eu acho que ele aprendeu muito observando e conversando. A impressão que me dá é que ele era daquelas pessoas que se sentavam em casa e ia conversar com a mãe, com a avó, né, com as mulheres da casa e escutar os dramas delas. Então, ver aquele processo de cozinhar, que cozinhar também aqui é um processo. Isso aparece muito nos filmes latinos, né? Assim, esse cozinhar atrelado ao amor materno. Então, assim, eu acho que ele observou muito o feminino e apreciou muito para traduzir, decupar isso, traduzir isso no cinema dele. Ei, vocês assistiram Conclave? Ainda não, Ai, da Isabela Rossellini, né? Tá, não vou falar não, porque é o do Papa, né? É o do Papa. assisti ontem, amei, mas não vou falar, senão a gente dá um spoiler terrível, né? Mas enfim, vamos lá, voltando. Bem, eu acho que agora a Ari não falou ainda, né? Vai lá, Ari. Então, eu queria ouvir todas as mulheres antes. A Tieme. Fala, Tieme. Oi, saudade de vocês. A gente Ah, também. ela Dessa vez apareceu. deu Dessa vez, certo. tudo bom? Acho que não foi meu primeiro filme dele, não, porque eu assisti Mães Paralelas, mas gostei muito de muitas coisas. Eu queria falar com os diretores de cinema aqui, depois que vocês me explicassem se isso é uma característica dele ou se é só uma cena. As cenas de cima, não sei como que chama, aquelas cenas que ele faz aquelas tomadas de cima. A primeira, quando ela está lavando a faca, e a outra, quando a Soli está chegando no velório da tia e todo mundo começa a cumprimentar ela e dar aqueles beijos e tal. E a cena é feita de cima também. Eu achei aquilo muito Ari interessante. gosta de explicar o plongé e o contra-plongé. Ele vai explicar. O que é isso? Ari explica. Ari vai explicar já. Ah, então, vou continuar então. Eu, ela, Confio. quando ela da Soli e tal, eu achei que ela era um fantasma. Tipo, eu pensei assim, ela é um fantasma, mas ela não atravessa as coisas, porque eu estava acreditando que ela era um fantasma. Depois que a história se abre, né? Porque ela se apresenta como um fantasma e eu ainda estava pensando que podia ser um fantasma, mas a forma, né, estava muito material para ser fantasma. E aí só depois que eu fui compreender assim. Não sei como é que se todo mundo já entendeu já logo que aquilo não era fantasma, né? E que tinha alguma coisa por trás. Eu sei que eu fui levando ela de fantasma há bastante tempo, depois que me toquei. E ele tocou em pontos muito sensíveis com relação a mulheres e essa situação do abuso, principalmente do pai, que a criança
a menina, ela se sente culpada, né? E ela não fala porque ela fala, a mãe não vai acreditar. Você viu que na imagem da, da Raimunda, ela falou assim, a minha mãe é louca pro meu pai, ela é super apaixonada pelo meu pai. Como é que eu vou falar que meu pai fez uma coisa dessa? Isso realmente é um conflito que acontece com essas crianças, né? E a gente vê que isso é muito real, é muito corriqueiro aí, porque há um conflito nessa parte. E eu concordo com a Baby quando ela fala assim, é uma constelação, né? É uma constelação total, porque a coisa volta e, e o fantasma, realmente, o fantasma são os fantasmas pessoais, são as culpas, as dores, é disso que se fala esse filme, né? Mas ele é bem construído e traz de uma forma divertida assuntos muito pesados. É isso que eu achei. Helenice, Helenise, Jaira, quem mais está aí? Liliane. Helen- Rosita. Liliane, E Rosita. quem vai falar? As mulheres? Deixa, todas as mulheres têm que falar hoje, não é possível. Não é possível. Olá, boa noite. Olha só, eu vou ficar assim, porque eu tô na cama, gente. Eu não quero passar vergonha mais do que eu já tô passando. Mas olha só, Não está eu, dando pe- para te ouvir, está abafado o som. Fala eu tô, perto do microfone. eu tô, eu tô perto do microfone. Pronto, melhorou, Jair, melhorou. Melhor. Eu peguei o bonde para lá de andando. Então, assim, eu tô pescando pelo que vocês estão falando, como é que foi o começo do filme, né? Eu perdi boa parte dele. Eu já peguei a pessoa não fantasma. Então, não passei nem pela dúvida, já foi direto para a verdade. Mas inclusive eu não sabia, né, que o que estava dentro do freezer era o companheiro da pessoa lá. Então, no caso, ele estuprou a filha dela. Ele tentou estuprar e a menina o matou. Pronto. Esse filme, essa questão que vocês estão falando, me lembrou um outro filme, no caso indiano, Mom. Não sei se vocês conhecem, Mom. Ó, Não, eu nunca, não vi não, Tie Jaira. me conhece, Mom. Assistam. Se Bollywood não produz nada que preste, esse é bom. Eu vi, é muito bom. Pois é bem parecido a temática da vingança da mãe que defende a filha. E eu lembro que eu acabei ontem um curso, né, de terapia de família e casal. Então, assim, foi recomendado pela minha professora para a gente assistir e, no caso, a gente refletir o que a gente faria se fosse com nossa filha naquele filme. Então, E ela assim, é um nem filme é bem... mãe. Hã? Ela nem é a mãe. No Mam? Sim, No a filme... mãe não é a mãe. É Ela a é mãe. madrasta. Não, Ah, é ela a é madrasta. madrasta? Ah, então Sim, não ela é lembrava. madrasta. Mas, assim, bem interessante essa colocação desse filme de hoje. E eu pensei no sistema, né? No sistema familiar, onde as mulheres se envolvem com homens que têm características, assim, pedófilas, né? E aí, assim, se repete, sim, o esquema, né? De matar o cara. Então, assim, eu pensei nisso, né? Porque no meu estudo lá de terapia de família, a gente pensa em sistema familiar. Não sei, eu não tenho mais o que falar. Eu acho que mais vale ficar com o que todo mundo já falou. Eu gostei muito, apesar de não ter assistido todo. Gostei muito mesmo. Obrigada pela oportunidade. Helenise, Oi, estão me ouvindo? Sim, tudo bom, Tá. Nisso? Tudo bem, e você? Tudo Saudades, ótimo. saudades do nosso encontro aí. Enfim, eu só tenho a dizer
que eu amo Almodóvar, eu amo as cores que ele põe nos filmes, eu amo as tomadas, eu amo as histórias, eu acho ele fenomenal. Eu já tinha assistido Volver, eu vi todos os filmes dele, e eu já assisti de novo porque sempre vale a pena. Mais especificamente, realmente aquilo do jeito que ele dirige as mulheres, né? Ele tem não sei se foi Ari ou o Jean que falou que ele é homossexual, né? Então, mas eu incluiria que Chico Buarque não é homossexual, muito pelo contrário, mas ele vê, lê, percebe, descreve a alma feminina de uma forma fenomenal também. Então, não vejo muito, sei lá, por onde a gente pode olhar as duas coisas, né? Um sendo tão garanhão, como o Chico é, e o outro sendo homossexual. Só fazer um ponto em relação a isso, que foi eu que falei a questão da homossexualidade dele, mas é porque a outra parte dos filmes de Almodóvar é extremamente queer, e ele fala de questões da homossexualidade dele. Aí você tem Má Educação, você tem vários filmes que também se comunicam tanto com a feminilidade, mas também com a homossexualidade dele. Má Educação é um filme que digamos assim, converge esses dois temas de forma bem interessante. É por isso que eu coloquei, porque também é um tema, né? É um tema que ele aborda muito no cinema dele, né? Especificamente. E tem um de início de carreira que eu não estou conseguindo recordar o nome, que também a transexualidade aparece muito nos filmes dele, tem sempre papéis de transexuais, né, nos filmes. Tem um que agora eu não consigo recordar o nome, mas que início de carreira que é Alguma muito. coisa com pele, né? Sob a pele, não é? Alguma. Isso, Liliana. Eu vou até pesquisar aqui, mas podem continuar para eu pesquisar e digo já o nome. Mas você sabe uma coisa, cara? Você falou aí de Maus Atos. Maus Atos eu achei muito legal. Muito legal. Na época que eu assisti. E o outro que Nilton falou aí, né? Mulheres à beira de ataque dele. Mas esse excesso de drama me incomoda, sabe? Coisa, papá. Agora, uma coisa é assim, a criação dos personagens é muito louca, né? Em todos os filmes dele. Sempre tem. Ele normaliza uma maluquice de uma forma fantástica. Isso é legal. Agora, eu sempre acho assim que o problema de Almodóvar é que ele não dá um tempo, cara. Ele, que nem Carlos Saura, sabe? Carlos Saura fez aquele, lembra do Ana e os Lobos, né? Aquela coisa pesada. Aí o cara pega e faz na sequência aquele, como era, Mamãe Faz 100 anos, né? Assim, tirando sarro de todos os personagens que tinha criado no Ana e os Lobos. É muito legal, realmente. Isso eu sinto falta, sabe? Que era do Almodóvar como, né, as obras dele. Porque eu realmente preciso de um estímulo para assistir um filme de Almodóvar. Eu não sou fã assim de. Eu gosto quando eu assisto, mas assim, de pegar e, vamos ver Almodóvar, que nem a Nise estava falando aí não. Aí é muito. Alguém já viu O Quarto ao Lado? Ainda não. Estou muito curioso. Ah, não, é novo, né? É novo, né? É o mais recente. Ainda não. Então, já fui ver correndo, claro. Eu lembrei. Aqui, o que Liliane falou é A Pele que Habito, mas o que eu estava falando, que também trata de transexualidade, mas o que eu estava falando é um bem antigo, chamado A Lei do Desejo. A Lei do Desejo é fantástico. Em que ele flerta com feminilidade, mas sob o viés da transexualidade. E também que tem muitos homossexuais que permeiam a trama. Então é por isso que eu acho que no caso de Almodóvar, essas coisas estão. Esse feminino que perpassa homem, mulher, que ultrapassa gêneros, eu acho que
É bem esse liame aí. Mas voltando, falta Liliane falar. Rosita vai falar? Rosita e Liliane. Rosita? Rosita? Pois Liliane, falo eu, então. Eu falo exatamente o que a Helenise disse. Eu assisti, acho que quase todos os filmes dele. Esse eu não tinha assistido, foi uma delícia. Os filmes dele são deliciosos. Uma delícia de assistir, e você fica com a atenção presa o tempo inteiro, não dá para dormir. E engraçado alguns, ele tem umas ideias muito, muito loucas. O filme dele, você sabe que é dele, igual o filme de Woody Allen, você sabe que é dele. Todos são bons, uns melhores, outros piores, e ela está fantástica, a Penélope Cruz, incrível. Eu concordo com a Florésia, realmente demais. Penélope Cruz, uma delícia. E existem algumas mulheres que nesses casos de estupro de filha, ficam ao lado do marido. Eu acho uma loucura, mas existem apaixonadésimas pelo desgraçado que botam ainda a culpa na filha, não acreditam, e, enfim, passam um pano legal. Eu acho que isso é o fim da picada, né? E que mais? Por outro lado, existem pouquíssimas mulheres que fazem isso, né? É mais coisa de homem mesmo. Eu tive uma discussão com meu filho outro dia, dizendo que a libido do homem é muito maior do que a da mulher, e ele dizendo que não, que é igual, mas quantas estupradoras existem por aí? Nem tantas, né? Mas eu acho, Eliane, que a questão do estupro não é libido, certo? Ela passa por outras questões do jeito da posição do homem, a submissão histórica da mulher, e parará, a sociedade. Apesar de eu não concordar muito com o discurso. Sem libido não rola, desculpa, Ricardo. Não, mas com certeza, mas eu estou dizendo, não estou falando da questão de ter mais libido ou menos libido. Eu não acho que tem, eu concordo com o teu filho. O que eu acho é que tem uma forma. Os homens são criados, assim, falando em português claro, para estar sempre de pau duro. Certo? Isso aí é criado para isso, é programado para essa situação. Existe um beneplácito social, assim, né? Uma coisa, assim, uma aceitação social do cara que não sei o quê. Tem todo um construto social, eu acho. Mas que tem acaba... mudado isso, Ricardo. Tem sido muito mais leve isso daí, e os estupros continuam. Mas mais leve aonde? Não, hoje em dia o machismo não é visto com tão bons olhos como antigamente. Então, desculpe, mas assim, eu acho que existe uma bolha, tá certo? Se você está falando do povo que assim, indo para São Paulo, em Higienópolis, certo? Pinheiros, Vila Madalena, Parará, concordo plenamente. Mas vai lá para o interiorzão, vai lá para, sabe? É outra conversa, as coisas não mudaram assim. Eu vejo as conversas. Eu lembrei agora, minha faxineira, ela criou os 2 filhos da mulher que o cara traía, né? Ela com outra mulher, e ela criou essas crianças, né? Até agora, adolescência, que as crianças resolveram ir embora, morar com a mãe. E assim, era uma imposição dele, né? Porque ele queria, porque dizia que a outra mulher não valia nada, e ela que tinha que criar. Imagina a situação, você criar os filhos da... Eu fico tão impressionada, eu toda a vida brigo com ela, não consigo entender, mas enfim. Eu tinha uma diarista que doava o INSS dela para outra usar no Sul, sei lá onde, que a outra não tinha os documentos. Incrível, né? É incrível mesmo. E eu lembrei daquele filme Precious, que é antigo, né? Mas que também é uma coisa horrível. Precious, que era uma menina negra. É verdade. Aquela mulher gordona, com aquela voz.
que é violentada, né, pelo pai, era horrível. Aquele filme é bem pesado também. Queria Mas fazer uma muito. pergunta. Ele Hum. costumava falar de sempre que ele fazia algum filme, ele costuma falar de onde vem a inspiração, como é que é, assim. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu lembrei aqui, depois de todo mundo falando, eu fui lembrando de outras coisas ainda da terapia de família, que o segredo, pelo que eu entendi, tinha um segredo, né? Ela não disse a ninguém que ela era estuprada pelo pai e que a filha era fruto disso, né? A mãe, no caso, coloca que só descobriu depois, né? Pelo que eu entendi, a mãe queima o pai por conta da traição, mas depois ela entendeu que a filha tinha sido estuprada e que a neta era a filha do avô, né? Então, assim, na hora que esse segredo é quebrado, é falado, e a mãe manteve o segredo, né? A irmã não sabe. Na hora que esse segredo é falado, eu não sei se vocês repararam que a menina pergunta, como é o nome do cara? Paco? Paco? Paco, o rapaz, Ah, Ela vê a inscrição na árvore e diz Paco, e a mãe diz sim. Então, ali, o fato da mãe ter quebrado o segredo, né, permitiu que, no caso, a avó ter quebrado o segredo, descobri, fiquei sabendo, me perdoe. Na terapia de família, na sistêmica, no caso, essa quebra do segredo, ela é curativa. Então, provavelmente, essa menina que quase, vocês me disseram aí que quase foi estuprada, não vai repetir o que o sistema já repetia, que era se envolver com caras medíocres, né, e acontecer de novo outro assassinato. Porque ali a mãe disse, ó, parou aqui. Entendeu? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Aí eu pergunto, ele faz alguma menção à inspiração do filme, se é uma história real? Porque existe muito isso. Eu mesmo fui terapeuta de uma menina que era filha do avô, e ela era esquizofrênica. E eu conheci a mãe da menina, e eu lembro da mãe da menina falar que morava a mãe, o pai e ela, e o pai estuprando ela sempre. assim, Jaira, de novo vem naquela questão que eu estava comentando sobre a observação. Não é a única vez que Almodóvar fala de estupro nos filmes dele. Fale com ela também é basicamente uma história sobre um estupro. De no uma hospital, moça, né? No isso, de uma hospital, moça que está em em coma e de um coma. rapaz, um enfermeiro que é estupro, engravida ela e quando ela tem uma criança, ela acorda. Então, assim, má educação também, apesar de ser sobre um rapaz, é um rapaz que é estuprado e que começa a ter uma crise de identidade e entra num processo de transexualização. Então, assim, eu não me recordo, ele fala sempre que a sociedade, né, assim, ele vem da Espanha. A Espanha é né, como um país lá, também de origem latina, a Espanha tem, assim como o Brasil, tem questões parecidas assim sobre o patriarcado, o machismo. Então, provavelmente, a observação dele desses temas vem da sociedade espanhola. Os filmes dele, de maneira muito, muito consistente, ele fala muito sobre os problemas, né? E Fale com ela de novo. Fale com ela é um estudo sobre mulheres, mas também sobre homens que tentam entender mulheres e o que é ser homem dentro desse contexto moderno. É uma crise do masculino, fale com ela, digamos assim. Mas Então, é uma. Oi. vocês repararam aqui nesse filme, logo no começo, a menina está sentada na sala com a perna meio aberta e a mãe E ele fala, observa, é isso. a mãe já desconfiava que a peça lá não era grande coisa, né? E Isso. para ela foi mais fácil aceitar a morte dele porque ela já não estava afim dele, né? Aquela cena na cama, ela não estava afim mesmo, né? Agora, se ela fosse apaixonadona pelo cara, não sei não, hein?
Então, assim, eu acho que, Eu Jair, ia comentar isso. ele observa muito a sociedade, né, em que ele está inserido, e isso se revela nos filmes dele. A hipocrisia, o machismo, a religiosidade também, de uma forma... Olha, em A Lei do Desejo tem uma coisa fantástica, quando a personagem, que é Carmen Maura em A Lei do Desejo faz uma transexual, que era um coroinha que era abusado por um padre. E ela volta para a igreja, tem uma cena maravilhosa, ela volta toda montada, vai para a igreja e reza lá nesse local. Então, assim, você tem essas contradições, questões sociais que a Almodóvar sempre faz questão de observar, criticar, como grandes diretores fazem, e inserir em suas obras. Se é fruto de alguma experiência pessoal, provavelmente, alguma coisa que ele viveu, mas eu não me recordo de ele especificamente envolver ou em Fale com Ela ter dito que era fruto de algo mais pessoal. Bom, Ele deixa eu ganhou comentar. um Oscar, né? Por que filme que foi que ele ganhou um Oscar? Alguém Eu lembra? acho que foi Fale com Ela. Eu Foi? tenho a impressão, eu tenho essa impressão. Bom, pessoal, eu estava com saudades de ouvir o Jean, saudades de ouvir você, Jean. Faz tempo que eu não te ouço aqui no grupo. É sempre bom te ouvir. E ouvir as mulheres comentando esse filme, porque não é possível que as mulheres não comentem esse filme, né? Tem que comentar, né? E muita coisa já foi falada. Eu ia até falar dessa cena inicial que a Liliane comentou agora, mas o que me chama a atenção também, além de tudo, é como o roteiro é bem amarradinho, né? Acho que o Jean e o Newton talvez possam depois comentar também. É um roteiro muito bem amarradinho, porque ele vai revelando, ele vai dando pistas, ele vai falando, vai te envolvendo, mas não entrega tudo, e aí você é obrigado a seguir. Sempre tem um mistério, sempre tem um segredo, sempre tem um perdão a mais, né? E nessas questões familiares sempre tem segredos, sempre tem segredo. Bom, ele é o roteirista desse filme e diretor, né? Então, essa é uma grande vantagem, ele ser o roteirista e diretor. Grande vantagem. O próprio nome, aliás, eu vou dizer para vocês, o nome Volver, a hora que ela canta, falei, pelo amor de Deus, que cena linda. Não sei se vocês se emocionaram. A hora que ela canta no restaurante, belíssimo, belíssimo. Bom, além dela ser belíssima, a música belíssima, ela canta muito. Não, achei fantástica aquela cena, eu não sabia. Eu não me lembro dela ter cantado em outros filmes, deve ter cantado, mas me chamou a atenção essa cena. E, logicamente, metalinguagem, né? Uma equipe de cinema que vai lá e que ela vai. Sim, é verdade. Ele sempre brinca com isso. E meteu o pau na televisão também. Ele Sim. meteu o pau na televisão, que vive às custas de, como direi eu, notícia, como é que falava que o jornal imprensa marrom, imprensa Tabloide, né? Sensacionalismo. tabloide expõe a vida da mulher, a apresentadora não quer nem saber, fala que ela tem câncer, né? Ela fez um acordo com a emissora A e tem Ratinha, grana, a Ratinha. e tem grana para levar ela para Houston, sempre tem uma premiação. Então, o programa de TV sempre posa de bonzinho. Um dia desse eu não assisto TV, mas um dia desse eu vi o programa do Huck, do Luciano Huck, né? E tem uns quadros mais ou menos assim. Tem uns quadros que dão uma puta audiência, eles fazem uma novela da vida da pessoa, e não é o único que faz isso, né? E tem um prêmio, a pessoa ganha alguma coisa, mas a audiência deve ir lá para cima nessa hora, porque são histórias verdadeiras, né? São histórias muito verdadeiras, familiares, que todo mundo conhece. Eu peguei um dia desses de uma família que nunca mais tinha se visto.
o filho tinha ido embora, aí ele leva a família para o Japão, onde o filho está lá e faz toda uma encena. Virou uma novela. E só que cada cena tinha um carro. Por coincidência, era um BYD. Eu falei, esse BYD aí não está aí à toa, o BYD. Logicamente, depois que termina, no Luciano Huck, né, eu estou falando. Aí tem uma puta propaganda do BYD, mas já estava na cara que tinha um patrocínio da BYD, dos carros, mas eles fizeram uma cena, é sempre assim, pegar pelo emocional, ele pega e mostra isso numa cena rápida da televisão, não precisa falar mais nada, né? Televisão é pouco. Ele Televisão se é pouco. aproveita da desgraça do outro. Sim, mas sempre posando De bonzinho, de bonzinho. mocinho, de uma pessoa, enfim. Isso é até hoje. E nos últimos 40 anos, acho que é a mesma coisa. Aliás, a TV europeia também tinha esses programas, né? Assim, bom, todo lugar tem, né? Ele pegou bem essa crítica, eu gostei. Mas ele faz uma crítica muito rápida e não precisa falar mais nada da podridão da TV. Isso é uma coisa. Depois ele fala, logicamente, como foi falado aqui, é espanhol, é latino. E ele faz uma homenagem ao outro filme latino, como foi falado, que é o Belíssima. Eu revi recentemente, a gente reviu esse filme, a gente discutiu num outro grupo, e aquela cena é belíssima, né, Me dela. bota no outro grupo, Ari. É Eu só quero você rever ver. esses filmes. Então, ele consegue filmes. O último que eu assisti agora, semana passada, foi O Pão da Felicidade. Conhece esse filme? Adoro, adoro. Japonês. O Terron, que é lá do outro grupo, só põe filmes maravilhosos. Você precisa ver. Ele já está preparando a seleção de filmes do segundo semestre do ano que vem, com textos de apoio. Ele é muito legal. Eu já falei dele para vocês aqui, Janelas para o Cinema. É só falar com a Márcia, do Trabalho 60 Mais. Tem uma contribuição pequena também, mas é muito legal o grupo. Bom, e a gente discutiu Belíssima, então eu estou com o filme fresco na cabeça, né? Aquela mãe, exatamente igual a essa. A mãe mente o tempo inteiro, inventa, enrola, cria situações, mas para salvar a família ou pôr para cima a filha, no caso lá, né? Que é tornar a filha uma atriz, uma menina que não tem jeito nenhum para ser atriz, né? Nesse caso aqui, são duas mães que fazem de tudo para esconder segredo. Ela, na hora, ela fala com a filha, fala que fui eu. A primeira fala dela é fala que fui eu, né? Então, essa coisa de mostrar uma mulher forte, eu acho muito bacana quando o cinema pega mulheres lindas, ainda com personagens fortes, né? É muito bonito. Tem várias, né? No cinema italiano, né? Como foi falado, no cinema dele, e ela tá, os closes dela, nossa, os primeiros planos dela são um mais bonito que o outro, né? Realmente é musa para ninguém botar defeito. Eu acho curioso, Ari, que o filme, muitas vezes, ele dá um certo foco no decote de Penélope Cruz, e lá na frente tem aquela brincadeira quando a mãe dela fala, teus peitos cresceram. Eu acho isso assim, esse comentário sobre ele mesmo, ele passa o filme todinho mostrando os seios de Penélope Cruz. Ela usa, até a menina fala, com os teus decotes e a gente pode fazer Os meus morritos, os meus drinks, a gente consegue... A gente pode fazer muita grana. E lembrando da TM, tem um plongé ali que é exatamente ela lavando louça, né? Lavando a louça. Aí explica, Ari, o plongé e o contra-plongé. Não, plongé e contra-plongé, quando a câmera está num ponto de vista de cima para baixo ou de baixo para cima. Só que, simbolicamente, quando a câmera está de baixo para cima, é uma situação assim de engrandecer o personagem, né? E às vezes também para mostrar, enfim, o Cidadão Kane tem muito disso.
Cidadão Kane tem muita câmera baixa, né? Câmera em contra-plongé. Inclusive, a curiosidade que o pessoal falava é que você poderia ver que não tinha refletor, porque o contra-plongé, no início, você não podia fazer, porque quando você fazia, você mostrava os refletores em cima do estúdio. E lá tem muita cena que você vê o teto. Como o teto? E onde está a iluminação? Onde estão os refletores, né? Porque geralmente quando é uma casa, o teto é baixo, quando é um estúdio, o teto é muito alto, tal. Então eles evitavam de fazer, né? Mas, por exemplo, aqui tem a cena que ela está na janela. Aqui é uma cena também do filme belíssima, quando ela chega na janela e conversa com a outra, que é tipicamente italiano, né? Aquela vila italiana, ou aqui no caso espanhol, né? Uma está lá embaixo e grita, "Ah, ah", e a outra de cima para baixo, de baixo para cima. Então ele usa isso à vontade. Isso, enfim, né? Logicamente, também pode-se usar em filmes de Godzilla, para aumentar um pouco o tamanho do monstro. Estou brincando. Mas o fato é que esse filme eu gostei muito do roteiro. Gostei, além da direção que eu já conhecia dele, das mulheres, de ser uma coisa espanhola. O tempo todo se fala em Madrid e o tempo todo ele fala em vento. Ninguém aqui usou a palavra vento. O vento e aqueles aerogeradores, né, que já tinha na época, né? Acho que é a Gamesa, se não me engano. Sim, sim. É uma empresa espanhola muito grande de aerogeradores. Aqui no Brasil, essa moda tem 10 anos ou 15. Lá na Europa já tinha 20, 30 anos atrás. E o tempo todo tem a questão do vento, dos aerogeradores, que também é um movimento de volver, né? de revolver, de girar. Né? E que ele até comenta que traz até a loucura, né? Que é a Então, cidade que mais tem loucura, junta, né? é isso que eu ia falar. Ele junta isso com a brincadeira de que ela pôde se fazer de fantasma, porque naquelas vilas, no interiorzão, sempre tem história Sim. Bumba, não, como é que chama? Saci Pererê, que nem tem aqui, de Bula Sem Cabeça, e lá tem outras histórias também de fantasma. Então, ela se apropriou também disso, né? Então, o filme ele é todo muito bem amarradinho. Não tem uma cena gratuita, né, Jean? Eu não vejo uma cena gratuita que você fala, corta isso, tira da montagem. Eu não vejo. Eu gosto de filme assim, que você fala, não tem uma cena que você joga fora. Essa cena não serviu para nada. Eu não me lembro nesse filme, né? E também não sei o que eu poria mais. E ele termina sem concluir, mas a gente já imagina tudo que vai rolar, né? As histórias, tal. E ele lida com a morte. Ninguém falou aqui da morte. Ele fala muito em morte, né? Os filmes dele sempre tem também essa questão morte, né? Vida e morte, né? Perdão. Começa no cemitério, né? O Começa no filme. cemitério e elas tirando sarro, né? Porque a outra foi lá para limpar. Limpa bem, hein? Limpa bem aí, porque era o túmulo daquela que achavam que estava morta, se não me engano, né? Isso. Era o túmulo daquela que não morreu. E fala, limpa bem, né? Agora, essa história do freezer, tudo bem, a gente já viu em vários filmes. Agora, o bacana desse aí é que ela se abre para a única mulher em que ela pode confiar. E para quem ela se abre? Né? Porque as outras ajudaram a pôr o freezer no furgão, mas não estão sabendo da história. É a única que ela confia, uma mulher que ela fala, bom, mas quanto você quer? Uma mulher, né? Quanto você quer para não falar, para não me dedurar? Uma mulher que vive na grana, né? Que trabalha diretamente com o setor. Agora, é muito romântico. Vocês perceberam como é romântica a cena final? Porque ela vai na árvore. O que tem as árvores? Geralmente tem um coraçãozinho e as pessoas põem lá Cupido e, né, os casais de namorados, né? Quando voltam anos depois, tem lá o coração, o Cupido. Foi aqui que a gente se encontrou, foi aqui que a gente namorou. Ali não. Ali foi aqui que eu enterrei o teu pai. Então, não é
é uma brincadeira não romântica, né? E sem falar nada, a gente entende. Quando ela fala, vamos no rio, ela fala, não, o rio está seco. A gente já sabe que ali vai rolar aquela cena, mas muito legal. Então, o filme eu achei um puta roteiro, assim, porque são situações como o Ricardo falou, que não são muito normais, apesar de serem normais, são normais, mas não são normais, e ele normaliza, né? Então você fala, não, nunca existiu isso. Existe todo dia, em todo lugar, em qualquer país, é universal. Mas ninguém fala, some, desaparece. São segredos, como a Jaira falou aqui, né? Que se não fizer uma constelação, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Tem segredos que nunca ninguém vai ficar sabendo. E que fazem mal, e que adoecem. Então é bacana a moça falar, não, olha, eu estou doente, mas eu quero que você me descubra o que aconteceu, papapi, papapó, né? E é bacana isso, porque tem a coisa da cura. A verdade cura, né? O perdão cura, a verdade cura, né? Agora, tem um homem que vocês falaram que todos são ruins. Não, o dono O do dono do restaurante foi restaurante, muito né? legal com ela, pessoal. O E o dono do rapaz também, restaurante e também o rapaz e o Do rapaz que cinema. foi lá com o Cinema, prato. verdade. Então, são dois inocentes, são dois homens inocentes, e um até gostava dela. Só porque não estupraram eram bons, é isso? É gente fina, gente fina. Calma, Liliane, não problematize isso, não. Calma, não vou problematizar, não. Calma. Não, mas vocês perceberam que quando ela fala no telefone com o cara, ela fala: olha, eu usei o teu restaurante, eu ganhei dinheiro, eu aluguei, eu fiz o diabo, não te falei nada. Aí ele fala: você quebrou a confiança que eu tinha em você. Aí você fala: que pena, né? Ele poderia ficar com ela. Logo em seguida, ela fala que, na verdade, o Paco. Aí o cara já se interessa: opa, o Paco está fora da jogada. Então, então, já que o Paco saiu da jogada, eu posso entrar. Não era tão bonzinho, tá vendo? Não, mas ele era. Ele falou que gostava dela. Ele Ele falou. não tinha segredo. Esse não era segredo. Mas então teve homem bom no filme. Pouco, pouquíssimo. Inócuo, vai, inócuo. Eu não diria que era bom, Ou mas. então a gente não teve tempo de ver a ruindade dele, né? Exatamente. Nossa, mas sabe o que que é isso? Isso não se chama Nossa, sororidade. Isso aí nossa. Isso é o é quê? bica. Assédio, assédio. É bica. Eu Não, é queria, eu porque queria ali só pegar, aparecia homem ruim, coisa eu queria ruim. pegar um gancho no negócio que a Ari falou, eu tinha pensado nisso e genial que a Ari tinha colocado. Eu queria só fazer um complemento. A questão da televisão, né? Como a televisão é vulgar, né? Como ela pega coisas, dramas humanos e vulgariza, explora. E é como Almodóvar, como ele disse assim, olha, o lugar disso aqui, o lugar desses dramas, e é por isso que a Augustina sai, né? O lugar para exorcizar isso aqui, para falar sobre isso, não é esse local. É através do cinema, da arte, né? A arte ela tem um olhar de se debruçar sobre a literatura, cinema, música, são manifestações humanas muito mais sinceras para fazer uma análise daquilo ali, né? Para construir algo a partir daquilo. E não a televisão que vulgariza, né? Então, assim, quer dizer, olha, o cinema eleva, a TV vulgariza. E muito interessante quando a Augustina Muito sai. preconceito. Não é preconceito, também é um comentário sobre os tempos, assim, em que você, por exemplo, aqui o filme dele é uma lavação digamos que o filme dele parte de um pressuposto de uma coisa como a Ari colocou e Jaira colocou, que é uma coisa que acontece no dia a dia, e o filme dele faz uma análise construída através da arte sobre essas realidades horríveis, e ele propõe uma discussão, e que se isso fosse um programa de televisão, iria ser o quê? Iria ser uma exploração de dramas humanos, né? Em troca o quê? De dinheiro, de um tratamento médico, de alguma coisa. Então, assim,
Mas, A Jean, televisão. Oi, oi. mas só, eu não posso deixar de falar. O problema é que em Belíssima, a cena que faz ela perceber e ser ridicularizada, quando ela está na cabine de projeção e passa a cena da menina, do teste da menina, e todo o pessoal da equipe de cinema começa a dar risada e ridicularizar a filha dela. Não sei se você lembra dessa cena, que é Lembro sim. ela está num close assim no vidro da cabine de projeção e os caras dando gargalhadas da filha dela, né, no teste da filha dela. E aí ela percebeu que falou, porra, né? Né? E tinha também aquele corretor que prometeu que ela dando grana, ele poderia falar com alguém da equipe do diretor. Quer dizer, ele, por outro lado, mostrou também a corrupção no cinema. Mas assim, mas em Belíssima é interessante, porque Belíssima, o personagem de Ana Magnani, ela também, apesar de ela proteger a filha, mas ela leva a filha para esse processo de corrupção também. Entendeu? Então, assim, é um personagem que tem essa dubiedade. Ela defende, mas ela tá levando porque ela quer algo melhor, mas também é uma forma de exploração, e é aquele tipo de cinema que também é um tipo de cinema de exploração também. Não é? Existe um cinema que também é levado artisticamente e existe um cinema comercial, que é assim como a televisão também explora. Então, aqui eu acho que a Almodóvar tenta colocar de que existe a arte, de um modo geral, a arte, digamos, mais elevada, ela consegue analisar esses dramas humanos e lhe entregar algo para refletir, e não apenas, né, um entretenimento ou um fast food cultural, digamos assim. E voltando, só para terminar, e você falou de novo em Ana Magnani, que é uma das grandes damas do cinema italiano. Vocês viram Ana Magnani aqui em Roma, Cidade Aberta. É, Ana Magnani é, tem um arquétipo de maternidade muito legal na Itália, porque tem Belíssima, e tem um outro filme maravilhoso, que é do Pasolini, que é Mama Roma, que é um filme fantástico, no qual a Ana Magnani é uma prostituta e tem um filho adolescente e tem uma série de problemas com esse menino. Então, assim, não é nada coincidência que um diretor obcecado com a maternidade como é Almodóvar colocar aqui uma cena com Ana Magnani, que é um grande arquétipo maternal do cinema italiano. E só para terminar, e que ela fazia tudo para a filha ficar famosa, rica, não sei o quê, mas que na cena final o cara oferece 1 milhão, não me lembro a quantia, porque eles quiseram depois contratar a menina, né? O cara foi na casa dela, a ordem do diretor vai lá e contrata a menina. Mas ela ficou tão transtornada que ela volta para casa naquela cena final ali, e o cara ofereceu uma quantia absurda para ela, e ela era muito pobre. E aí falou mais alto a questão do valor, né? Do valor moral, ético, ela Sim. não aceitou, porque eles tinham ridicularizado demais E, inclusive, tudo está conectado, porque vocês viram, Belíssima é de Luchino Visconti, vocês viram aqui Morte em Veneza, de Luchino Visconti, e Luchino Visconti é um dos grandes diretores da história da humanidade, então, assim, está tudo conectado, é tudo um fluxo. Rosita, acho que foi a única pessoa que não falou. Ela está aí, você está aí, Rosita? Eu não estou conseguindo falar. Fala, Meu a áudio. gente está te ouvindo. Mas a gente está te ouvindo agora. Assim, eu realmente fiquei muito emocionada com o filme, né? Eu acho que o Almodóvar é realmente um diretor de almas fantástico, né? Fantástico, fantástico. E acho que é muito bom a gente ter homens como ele, né? Que conseguem trabalhar, abrir, desvendar um pouco da alma humana, né? E o resto, acho que já foi dito bastante, né? Saudade de todos.
Ah, um prazer em vocês. ouvir. E seu áudio estava perfeito, Rosita. Podia ter intervindo aqui quando quisesse. Nossa, eu tentei, parecia que estava brecado, eu não estava conseguindo, assim como o meu vídeo também, não estou conseguindo abrir também, não sei o que aconteceu aí. O Não vídeo sei o realmente que. está fechado, mas o áudio tá ok. Ah, tá ok, tá ok. Um beijo grande para vocês. Eu queria só comentar uma coisa para ti com TM agora, porque eu adoro filme, como eu já disse várias, eu adoro o cinema japonês, adoro. E eu adoro os filmes de espírito japoneses. Então, quando eu vim ver pela primeira vez, que eu não sabia, né, que existia essa farsa, digamos assim, que ela na verdade não estava morta, aí eu ficava me lembrando muito de filmes como Contos da Lua Vaga, que a gente viu aqui, em que os fantasmas japoneses interagem realmente com os com humanos, todo né? mundo. Eles tocam, eles beijam, eles fazem amor, as mulheres que se transformam em yokais e elas levam os homens para eles têm essa carnalidade. Ficava, olha que legal, isso parece ser japonês. Mas não, ela estava viva, era uma farsa. Mas eu me lembro demais, porque eu gosto muito do cinema japonês, da mitologia japonesa. E existe muito os fantasmas japoneses, eles são muito encarnados, digamos assim. Eles tocam, eles sentem, eles abraçam e os vivos sentem realmente essa interação. Aí eu queria só fazer essa observação porque eu lembrei de TM. Ô, Jean, e o que que o Moldova pensa das russas, hein? É divertido. Chinesas e russas, né? Eu acho ótimo. Ela é russa, ela é russa. Aquela cena é muito bacana. Cheio de modelos, cheio de top models russos. E é verdade. Bom, acho que Eu todo mundo acho, falou. acho que sim, né? Bem, eu não sei, eu não acredito que a gente consiga fazer mais nenhuma sessão esse ano. Não sei, eu estou viajando, eu não sei como é que vai ser. Ricardo também vai estar, né? Depois do dia 23. E eu vou estar viajando a partir da próxima semana, então até início de janeiro. Assim, viajando que eu digo em movimento, né? Porque viajando eu já estou, né? Que eu já estou nos Estados Unidos, mas é que eu ainda estou na casa de Vanessa, então fica mais tranquilo. Agora eu vou estar me movimentando para um canto, para outro, então vai ficar mais complicado. Então a ideia era que a gente só retornasse em janeiro, né? Não sei se Ricardo. Você tinha falado alguma coisa na última sessão? Eu não Não, lembrei. não. É, porque era o dia que eu estava viajando. Bem, então acredito que, não sei, o que é que vocês falem aí alguma coisa, mas realmente vai ficar complicado. Jean, o que está acontecendo na sua vida? Está tudo bem com o Antônio? Porque também a gente não se falou mais. O Jean Menino, estava meio olha, sumido, como diz a Ari, a gente estava com saudade. gente, é confusão. Não, ele tá bem. Ele fez a cirurgia em outubro, não, em setembro, aí se recuperou, né? Aí vai fazer a segunda cirurgia em janeiro, mas a gente já tem um know-how, é menos traumático. Mas assim, os últimos 2 meses foi muito corrido, porque além do trabalho, tinha também a questão de que, como ele passou um mês sem ir para a aula, então foi difícil recuperar esse tempo perdido. Os professores não foram cooperativos. Hum, Curioso porque o colégio, a coordenação, estranho, né? a coordenação pedagógica foi muito, muito bacana, mas quando chegava a coordenação, quando chegava para os professores realmente, tipo assim, não, a gente tem que dar o conteúdo, ele perdeu, não tem o que fazer, enfim, e foi uma coisa bem complicada, especialmente matemática, foi difícil conseguir recuperar, mas ele passou. Ele ficou em recuperação em Que matemática, mas bom. passou. Mas assim, a gente ficou nisso, ia para colégio resolver. Aí, meu trabalho, também A muitas eleição, metas. A As, eleição, as duas. eu fui me envolver com o sindicato, aí fui fazer ele, fui fazer campanha de sindicato. Então, assim, é um caos, um caos.
Aí a eleição bagunçou um pouco. Ter segundo turno ainda foi mais Ainda ainda em teve, Natal, né? ainda teve isso também. Que ainda ficamos mais tempo nesse movimento. Bem, Falar pessoal, em criança, assisti um filme bem interessante ontem, chamado Ezra, Ezra, sobre um menino autista de 11 anos e o pai, que é o Bob Canaveral, sei lá. Fantástico, o pai é demais. Esse vai concorrer a Oscar com certeza. Bob Cannavale. Bob Cannavale, isso. O filme chama Ezra, Ezra, tem um nome imbecil em português, deste ano mesmo, e não sei aonde está passando aí, tá? Mas se Vou puderem anotar assistir... Valeu pela dica. Eu tenho um neto autista dessa idade que, por acaso, é muito parecido com esse menino, porque autista não tem um look definido igual ao Down, né? Pode ser qualquer coisa, mas esse menino tem o cabelo do meu neto, o óculos, o tamanho, a gordura, tudo. Então, eu assisti, mas não porque parece com o meu neto, nem tanto como autismo, mas o filme é interessante. Mostra um pai altamente dedicado, com 1000 assim, problemas para ter de lidar com a escola, com um monte de coisa. Bem legal. eu acho legal. Vou passar para uma menina que tem um menino autista, que ele fez umas oficinas de pintura lá com a gente. Muito legal ele. Mas vale pelo pai. O pai é demais. O pai. Eu tava vendo, eu tenho 2 caras lá que trabalham lá comigo que têm filhos autistas, né? Então, assim, que daqueles autismo brabo, assim, né? E eu estava colocando para eles um aplicativo que um cara amigo conhecido meu desenvolveu há muito tempo atrás, exatamente para criar aqueles sinais, sabe, aquela coisa para dar um pouco mais de autonomia para o autista, né? E eu estava pensando, eu perguntei para ele, e como foi? Ele falou, cara, não funciona muito bem. O que funciona muito bem foi a outra coisa que eu tinha sugerido para ele, que é entrar nos grupos de peer support. Né? E isso realmente funciona. Eu vejo isso com Alzheimer, como ajuda. Né? Eu acho que peer support funciona em quase tudo, viu, Ricardo? Quase tudo, é verdade. Quando a gente tem um problema, que encontra pessoas que passam por um problema parecido, dá um help danado, né? Dá um tipo help danado. de uma terapia assim, de grupo, né? Vamos dizer. Isso. Então, tem a questão prática mesmo, sabe? De você saber como fazer. Um aprende com o outro, é impressionante. Ô, Ricardo, como é que chamava essa startup? Acho que eu conheci dos sinais. Dos sinais chamava Live Up, alguma coisa assim. Ah, não, eu conheci uma Ali outra. em Recife, era lá da turma do Porto Digital. Geraldo, cara, gente boa. Mas assim, mas no final das contas o que funciona mesmo é saber para cuidar, cara. Aquilo funciona. Bota todo mundo para bater papo, que realmente ajuda. É o que Jean disse, sempre ajuda. Pessoal, vamos embora? Eu acho, só respondendo, Flores, eu acho que realmente esse ano fica ruim para fazer outra sessão. Eu acho que a gente pode fechar com essa e e vamos pensar um filme muito legal para quando a gente começar em janeiro, né? Tem ainda a expectativa de novo de trazer não sei quem, que Ricardo a vida inteira ali, aquele cara. Aquele cara. Aquele eu ali, já desisti. Ele não terminou o documentário ainda. Ainda não, Ari? Pelo amor de Deus. É o cara fantasma, é isso? Faz um ano que os meninos que ele promete, mas né? eu ia sugerir a segunda quinzena de janeiro para voltar na segunda quinzena. Para mim é ideal, porque eu chego aqui dia 6, né? Então, 6 de janeiro. Então, já dá uma estabilizada, né, cara? E aí a gente consegue organizar, né?
Então, obrigada pelo ano inteiro, né? A gente ainda vai se falar lá no grupo. Liliane, eu espero vê-la em breve, né? Sim, senhora. Se você quiser fazer a sessão dia 5 de janeiro aqui em casa, pode. Né? Olha, tá vendo? É cedo, Eu né? e ela lá. É cedo, juntinho. né? Dia 5 é cedo, né? É É, cedo. aproveita e pede para o Davi instalar uma VPN para você poder passar o Belas Artes daí. Não, você que passe. Nossa Senhora. Porque a gente não consegue de fora, né? Tô aqui. Não consegue. Ricardo. Não, mas é cedo, né? Dia 5 é muito cedo, né? De janeiro. É 1h. Aqui é 1h. Não, eu digo, é Muito cedo cedo. no mês, né? É cedo no mês. Sim. É depois do dia 15, melhor depois do Natal, em Natal, pelo menos, é feriado dia 6, né? Então, o povo ainda tem está tem chance. em férias total. O meu sonho ainda é passar o Natal em Natal. É um sonho fácil de realizar. Pois venha por aqui. Esse caso é o que não falta para você, viu? Não tem o que, né? Não tem motivo para cara aposentado, ganha em dólar, tá certo? Aqui no meu quintal, eu faço cinema aqui no meu quintal, Nilton. Bota aqui a tela, projetor, a gente vê o filme que você quiser. Que legal. Pois é, pois vamos lá. Pois um beijo bem grande. Tchau, pessoal. Obrigada. Um beijo para vocês também. E um bom Natal. Um bom Vai se Natal. falando. A gente se fala no grupo ainda. E ótimo ano novo, ótima entrada. Tchau. Bom ano, bom ano. Tchau, pessoal.